Olá, seja bem-vindo a mais um Raw Podcast. Eu sou o Guto Maza e hoje nós estamos aqui todos juntos, eu e você, para aprender mais sobre a vida. Hoje o tema desse podcast é algo muito interessante que eu gosto muito de falar a respeito. Vivo isso, lembro de cada coisa do que eu vou falar aqui constantemente, pois eu passo por essas situações constantemente. Provavelmente você também passa por essa situação que nós vamos estar falando hoje, então eu te aconselho a prestar bastante atenção, desconectar de tudo lá fora, entrar nesse conteúdo junto comigo e eu tenho certeza que você vai se livrar de uma vez por todas daquela necessidade de agradar todo mundo. E você vai entender que se você está agradando todo mundo, provavelmente tem alguma coisa errada com você. Então, presta atenção, fica junto comigo nesse podcast e vamos aprender juntos. Eu vou compartilhar com vocês aqui, logo de cara, essa frase que é para a gente começar esse bate-papo. Se todos gostam de você, você não é livre, você é refém. Vou ler essa frase de novo para gravar na sua cabeça. Se todos gostam de você, você não é livre, você é refém. Bem, essa frase aqui já fala tudo, não precisaria nem explicar muita coisa, mas eu vou destrinchar isso aqui para que a gente possa trazer para a nossa realidade o que que a gente faz no nosso dia a dia que faz com que a gente realmente se torne refém e não livre. Bem, muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizades, a gente tende a querer agradar as pessoas, ser amigável, ser gente boa, falar coisas que não vai ofender as pessoas e tudo isso tá ok, até um certo ponto. Se as coisas que você está fazendo e falando no seu dia a dia não condiz com aquilo que você é, não condiz com a sua verdade, com a sua realidade, com a sua essência, você simplesmente está se escravizando por causa da opinião das pessoas. Se você prestar atenção nesse mundo que a gente vive, as pessoas que mais têm influência, sucesso, são bem-sucedidas, elas são autênticas, são originais, elas são do jeito dela. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas detestam. O que acontece é que essas pessoas bem-sucedidas na vida, que vivem uma vida realmente de impacto na sociedade, elas entendem que se elas não têm um inimigo, provavelmente ela não causa tanto dano assim. Vamos dizer que a pessoa que ela não tem uma pessoa para falar mal dela, provavelmente ela é uma banana de pijama. A pessoa apática, passiva demais, nunca coloca a sua opinião de verdade, nunca fala aquilo que tem que ser falado por medo de qualquer tipo de atrito. Então a gente não deve ter esse tipo de medo. A gente tem que se importar zero com a opinião das pessoas. A gente, obviamente, tem que ter respeito, tem que falar corretamente, sem ofender ninguém, mas a gente não pode se escravizar em hipótese alguma quando a gente está colocando para fora a nossa opinião ou verdade, o nosso estilo de vida. Nós temos por obrigação sermos nós mesmos. O mundo está cheio de cópias. Todo mundo tenta ser igual a todo mundo, a comprar a mesma roupinha, a mesma coisinha, todo mundo quer ter o mesmo carro, quer morar no mesmo, nos mesmos lugares, frequentar os mesmos lugares. Se essa é a sua verdade, se esses lugares, essas coisas, esses ambientes fazem parte de você, tá tudo certo. Eu não estou aqui para criticar o que você faz, aonde você vai, nada disso. O que eu estou aqui é para abrir, eu estou aqui é para abrir a sua mente para entender que você não precisa fazer as coisas só para agradar as pessoas. Não existe essa necessidade está aqui dentro somente. Nós precisamos ter a coragem de sermos nós mesmos. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que é viver uma vida em liberdade. Porque se você se preocupa constantemente com aquilo que as pessoas vão pensar ao seu respeito, vão falar de você, você ainda não experimentou a liberdade que a vida tem para te oferecer. Então, se todos gostam de você, você não é livre, você é refém. Então, deixe de ser refém hoje. Decida dentro do seu coração a, a não se importar
realmente com o que as pessoas vão dizer. Porque eu sinto lhe informar, as pessoas vão falar de você. E muitas pessoas vão falar por hábito, muitas pessoas têm o hábito de falar mal de outras pessoas, muitas pessoas têm esse costume de estar sempre comentando alguma coisa negativa de alguém. E você não tem o que fazer com relação a isso. O que você pode sim é não dar ouvidos. Se essas coisas chegarem até você, vamos supor, alguém chegou para você para falar que a Mariazinha estava falando alguma coisa de você. Faça como eu faço. Que bom, estão falando de mim? Que falem mais. Pode falar o quanto vocês quiserem, bem ou ruim, mas fale. Porque eu entendo que pelos mesmos motivos que algumas pessoas me amam, são os mesmos motivos que outras me odeiam. Então você tem que ter essa clareza na sua cabeça. Em vez de ficar tentando agradar um, agradar outro, ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali, não. Seja constante nos seus pensamentos, nas suas atitudes, naquilo que você pensa, age no seu dia a dia, sem se preocupar com essas opiniões alheias, porque na verdade, mais para frente a gente vai entender que essas opiniões ou rejeições, na verdade, são um grande filtro, vão te ajudar a separar os ambientes e as pessoas que você tem que andar. Então, se todos gostam de você, você não é livre, você é refém. Deixe de ser refém hoje. Não existe a necessidade de agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Tá bom? Vamos para a parte 2? Parte 2 é a seguinte: a rejeição não é um ataque, é um filtro que separa quem realmente se alinha com você. A rejeição não é um ataque, é um filtro que separa quem realmente se alinha com você. É aquilo que eu estava falando agora um pouquinho antes. Ser rejeitado ou a pessoa falar mal de você ou, cara, a pessoa não gostar de você, você não pode levar isso para o seu coração como se fosse um ataque da pessoa contra você, porque normalmente é, é algo interno dela. As pessoas que fazem isso, né, deliberadamente, constantemente, elas têm problema. Elas têm problema dentro delas. Porque uma pessoa normal, saudável, emocionalmente saudável e feliz, lembra daquela frase que gente feliz não enche o saco de ninguém? É mais ou menos assim. Essa pessoa que tem a necessidade de ficar falando besteira, falando merda ao seu respeito, ela já não é feliz dentro dela. Porque uma pessoa feliz, saudável, contente, ela vai olhar uma situação qualquer, ou vamos supor que o Joãozinho fez alguma merda. Você pode até comentar, rapaz, Joãozinho só faz merda. Beleza, mas não vai falar, nossa, Joãozinho, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Você não vai gastar tempo com isso, porque não te diz respeito. Dane-se Joãozinho e a vida dele. Eu tô preocupado é com a minha, não é? Se a gente se preocupar com a nossa vida, a gente não tem tempo para encher o saco de ninguém, preocupar com a vida de ninguém. Então, se a pessoa tá já gastando do tempo dela, de vida dela, que é a coisa mais preciosa que ela tem, para encher o saco e falar merda a seu respeito, ela que tem o problema. Então segue a sua vida e use essa rejeição, essa esse sentimento contrário, essa fala contrária que fizeram contra você, como um filtro para que você entenda claramente quem é quem. Quem é realmente amigo, quem não é, quem é um aproveitador, quem é um falastrão, quem é um babaca. Separe. Não necessita, você não precisa nem fazer, ter nenhum tipo de ação contra aquela pessoa. Saiba que ela falou mal de você, olhe nos olhos dela, sorria, e dentro de você, fala, babaca, você nunca vai saber de mim realmente nada. Eu não vou te explicar nada. Eu quero que você se dane com a sua opinião. Eu não gasto tempo para explicar nada para ninguém. Não explico, não me desculpo da vida que eu levo para ninguém. Não dou satisfação da minha vida para ninguém. Assim deveria ser você. Quer saber da minha vida, da minha intimidade? Você tem que ser amigo, você tem que ser íntimo. Você tem que fazer parte da minha vida, da minha intimidade. Se você não faz parte, você não vai saber nada. E assim você deveria agir também. Não abra sua vida para todo mundo, deixa eles falarem. Tem uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo. Uma das coisas que eu mais escuto de algumas pessoas é o seguinte: as pessoas às vezes trabalham para mim, eu tenho uma empresa, né, de serviço, muita gente trabalha para mim e elas me dão um preço para fazer um serviço, certo? Me deu um preço, me cobrou lá, sei lá, $1.000, $10.000 para fazer um serviço.
tranquilo. Eu falo, é esse o preço? Eu negocio, obviamente, como todo empresário deve negociar. Cara, esse é o melhor preço que você pode fazer? É o melhor que tá para fazer? E aqui, negociou, fechou o preço, beleza. Às vezes, as pessoas ficam sabendo quanto que eu cobrei para fazer aquele serviço. E se eu puder cobrar 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 10 milhões de vezes mais, eu vou cobrar. Eu não vou pagar a pessoa porque eu cobrei isso, porque tem um monte de coisa por trás envolvida que a pessoa que está fazendo o trabalho não sabe. Ela não tem que saber e ela não é parte do business dela, do negócio dela. Não tem que se meter. Realmente, ela tem que dar preço pelo serviço que ela oferece. E a pessoa, muita gente, a maioria das pessoas que trabalham para mim são muito educadas, muito de boa na delas e entendem que se elas me cobraram 10 e se eu cobrei 100, cara, eles não se metem. Mas tem gente, né, olhuda, que fica ali falando depois besteira. Pô, o Guto cobra não sei quanto e me pagou só 10. Em vez dele ter a visão de, cara, que legal, cara, o cara tá fechando o trabalho, tá fazendo dinheiro, tem os clientes dele e me passou um trabalho, eu tenho um trabalho. Ele não vê assim. Ele vê, pô, o Guto ganha muito dinheiro nas minhas costas. Mano, se você quer ganhar mais dinheiro que eu, vá abrir uma empresa e venha competir comigo e ver se você aguenta. Mas não fica falando besteira por aí, porque pra mim não faz diferença nenhuma. Muita gente já falou isso e trabalha pra mim até hoje. De verdade. Nunca vou falar nada, nada, nada. Não vou confrontar ela pra nada. Sei quem é, sei o que ela fez, vai continuar ganhando o que ela ganha. Se não quiser, vai trabalhar para outra. Mas eu não perco tempo com babaca. Não perco tempo com pessoa que fica falando coisa demais. Eu sigo minha vida, continuo fechando meus trabalhos, continuo fazendo minhas coisas, bico calado e vamos embora. É assim que você deveria viver a sua vida também. Não dê palanque para doido. Não bata palma para maluco. Falou de você, tá lá metendo pau, fale. Se você não aguenta, não quer ver a cara da pessoa, se afaste. Mas se é uma pessoa que não faz diferença nenhuma e você tem estrutura, conviva pertinho, mas sem muita intimidade. Sem muita intimidade. Então, a rejeição não é um ataque pessoal a você. Ela é, na verdade, um filtro. É um bom indicativo para você saber quem é quem. Então, ó, escuta, sabe, fica de olho e não dá ousadia. Segue a sua vida em paz. Vamos para mais um? Ser amado por todos significa trair a si mesmo. Ser amado por todos significa trair a si mesmo. Bem, essa parte é muito legal quando você vê uma pessoa muito pacificadora, muito tranquilinha, quer agradar todo mundo. Aí você vai ver o que que a pessoa está fazendo da vida dela, ela não tem coragem de fazer nada, porque ela tá ali presa querendo ser o amiguinho de todo mundo. Eu não quero ser amigo de todo mundo, você também não deveria querer ser amigo de todo mundo. Você tem que botar limites na sua amizade, nas pessoas que você fala, nas pessoas que convivem com você. Não queira ser amiguinho de todo mundo. Muito pelo contrário, queira ser respeitado e temido. Temido e respeitado, né? Amado pelas pessoas que têm o mesmo foco, a mesma pegada que a sua, né? Vive ali mais ou menos do jeito que você vive, né? Tem os seus princípios. Essas pessoas sim, né? Reciprocamente, né? Você ama, você tá junto e tal, mas você tem que ser respeitado, temido. Amado, respeitado e temido. Essa aí é o trifecta, né, que chamam aqui, né? É o que o Trump conseguiu hoje, amado por muitos, respeitado por muitos e muito temido, né? Esse é o estilo de vida que você tem que ter. Se você pensa em viver uma vida, vamos dizer assim, que cause impacto de verdade na sua geração, na sua família, para frente, seja respeitado, temido por alguns, que as pessoas saibam que você é pacífico, não é porque você é otário. Você é pacífico porque você sabe que se vier para cima, o pau vai quebrar e você não quer ter problema. Mas as pessoas têm que entender que você é da paz, mas se tiver que fazer dano, você faz dano com força. Entende? Então, obviamente, isso é para que as pessoas entendam o seu poder, né? A sua força e que você pode sim fazer alguma coisa pesada se precisar para defender um familiar, para fazer alguma coisa ou outra. Tipo assim, se partir para briga, vai ter briga. Quer paz? Vamos ter paz, né?
Agora, obviamente, existem outras pessoas que você tem comunhão, você gosta das pessoas. Tem gente que você não gosta, não quer gostar e não tem obrigação nenhuma de gostar. E se a pessoa quer falar mal de você, fale, ó, gaste sua língua falando. Não a sua que está me vendo aqui, né? O falador. Deixa que fale, deixa que mintam. Quantas vezes eu já tive que enfrentar na minha vida mentira em cima de mentira, pessoas falando mentira, e eu aqui na minha, ó, deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. E as pessoas que escutaram as mentiras, vai chegar um momento que ela vai te conhecer e vai ver, caraca, mano, aquela pessoa ali falou tal, tal, tal coisa, o cara não tem nada a ver com isso. Entende? Deixa que o tempo passa e o próprio tempo vai dar oportunidade para as pessoas que ouviram merda ao seu respeito de poder entender que você não era isso. No meio termo, viva a sua vida, não dê explicação, não se desculpe, não abaixe para ninguém. Se você vai se abaixar, se abaixe para Deus. Para o resto, no mesmo nível, tete a tete. Quer conversar? Vamos conversar de homem para homem. É assim? Então, não queira ser amado por todos. Se você quiser ser amado por todos, você vai ter que trair a sua essência. Isso não quer dizer que você tem que ser ignorante. Às vezes eu falo aqui um pouco mais duro e tal, é mais para entrar na cabeça mesmo, mas não quer dizer que eu sou assim. Eu sou muito tranquilo na minha vida. Muito tranquilo. Eu não caço briga com ninguém, eu perdoo com facilidade, eu não fico com nada no meu coração. Às vezes eu me irrito com alguma coisa. Minha mulher sabe disso. Tem pessoas que às vezes me irritam. Cara, 2 horas depois eu tô tranquilo. Eu entrego para Deus, eu falo assim, ó, me irritou e tal. Às vezes eu vou lá e falo, pô, cara, não faz isso não, tal. Pô, você errou aqui comigo. Tenta não fazer isso de novo. Eu dou várias chances para as pessoas. Muitas pessoas já erraram comigo, já me causaram prejuízos grandes, grandes, coisas que eu tive que tirar dinheiro do bolso para consertar, coisas que fizeram contra mim, em trabalhos, em outras coisas. Gente que já falou mal de mim dentro de igreja. Falaram que eu sou endemoniado, aí eu mandei o recado de volta. Então bota a mão na minha cabeça e expulsa o demônio pra ver se ele sai. Mas se ele não sair, eu vou arrebentar sua cara na porrada pra você deixar de ser mentiroso. É, eu já falei isso, gente. Já falei isso. Porque tem coisas que, cara, você tem que tomar uma posição. Obviamente, não, aquilo que eu falei. Você é pacífico, mas você também não vai. Você não é trouxa. Você não é bobo. Você não tem que deixar todo mundo sair falando um monte de coisa de você que possa te causar dano. Se é a pessoa que tá falando uma fofoca, não sei o que, dane-se isso. Mas tem pessoas maldosas e tem pessoas que querem te fazer dano. Aí é diferente. Se eu pego uma pessoa querendo fazer dano a mim, à minha família, né, ao meu nome, de forma safada, sem vergonha, aí se encurralar o leão vai ter briga, entende? Eu vou para cima mesmo, para defender a minha família, a minha honra, né, o meu caráter, defender, né, aquilo que eu acredito, né? Mas a grande maioria das vezes, das coisas que possam falar da gente, sempre é bobeirinha. O cara tá lá chapado, falando uma coisa, o outro que se sentiu assim, assado e tá ali falando besteira. E aí, por outro lado, você tem que aprender a se blindar. Eu costumo dizer o seguinte, que se uma pessoa vem falar mal de outra pessoa pra mim, que não seja um fato, eu não quero ouvir. Vamos supor, a pessoa roubou uma coisa de outra pessoa, certo? Ou pegou uma coisa e não pagou. E essa pessoa vem falar comigo, eu falei, cara, cuidado, porque tal pessoa ali fez um negócio comigo, roubou isso, fez isso e aquilo. Isso é válido, é um fato, tá falando. Aquela pessoa realmente roubou e eu não sabia, a pessoa tá querendo vamos dizer, me proteger porque gosta de mim. Agora, falaçãozinha, você sabe o que é que aconteceu? Eu não sei quemzinho, que não sei quemzinho. Eu falo, calma, gente, para. Ou então, às vezes, educadamente, eu mudo de assunto. Eu mudo de assunto, porque eu já tô vendo que tem uma amargurinha ali da pessoa contra a outra pessoa e tá ali enchendo o saco pra falar alguma coisa. E muitas vezes eu confronto a pessoa que tá falando mal de outra. Fica, por que você tá falando isso, cara? A pessoa não tá aqui, não tem como se defender e tal. Eu faço isso poucas vezes, mas já aconteceu de eu falar isso. Falei, não. Então vamos fazer o seguinte. E se for meu amigo, então, eu falo pra pessoa assim, vamos fazer o seguinte, vamos ligar pra pessoa. Eu já liguei pra pessoas que vieram falar de uma pessoa pra mim, mal pra mim, eu pegar o telefone na hora, botar no Viva Voz, estou aqui com tal pessoa que ela tá falando que você fez isso, procede? A pessoa muda na hora. Aí você expõe a pessoa, o fofoqueiro, o mentiroso, língua do capeta, que estava ali falando alguma coisa para você, e você se protege, porque essa pessoa e as outras pessoas, porque essas pessoas falam muito, né, vai falar para outras pessoas que se você chegar com uma abobrinha no seu ouvido,
você vai confrontar para tirar, né, a verdade do assunto, né? E nunca mais ela vai chegar para você falando abobrinha nenhuma. Então, hoje, graças a Deus, eu não tenho ninguém que me fala nada de ninguém. A pessoa às vezes fala, você ficou sabendo? Eu falei, eu não, tô vivendo minha vida, não quero saber. Pra que eu quero saber? Eu não tô sabendo de nada. Agora, se é alguma coisa que é inofensiva, sei lá, a pessoa tá querendo contar alguma coisa que é de alguma pessoa que eu conheço. Cara, você viu que tal pessoa, sei lá, comprou um carro, esse aqui é o carro do cara verde, top, pô, que massa, mano, não tinha visto e tal. Mas sempre levando para a conversa para um sentido positivo. Então, se blindar de conversinha fiada também é muito importante. E entender que se você quiser agradar todo mundo, você realmente está traindo a sua essência. Mais um pra gente aqui, ó. A liberdade começa onde a necessidade de aceitação termina. Isso aqui, gente, cara, isso aqui é um clássico. É um clássico. A liberdade começa onde a necessidade de aceitação termina. Mano, se você dentro de você tem essa necessidade ainda de ser aceito, de ser amado, de ser querido, manda isso pra longe de você. Porque as pessoas não vão te acariciar, não vão elogiar o seu eguinho, não. Quando você começar a fazer alguma coisa interessante, as pessoas não vão te apoiar. As pessoas não vão aceitar que você está indo para um outro nível. Não vão. Quando você começa a mudar, as pessoas que você conhecia, você está causando para elas um dano tão grande, porque a pessoa você está se tornando uma pessoa diferente daquilo que ela conhecia, do que ela viveu, do que ela curtiu, do que ela fez. Experimenta buscar a Deus a mais para você ver. As pessoas, a primeira coisa que a pessoa vai falar assim, nossa, virou um religioso, virou isso, papapá, papapá. Muita gente vai fazer isso. Por quê? Porque você acabou de arrancar da vida delas a pessoa que ela estava acostumada, a pessoa que dava risada junto, papapá. Agora, do seu lado, obviamente, tem equilíbrio. Não vá se tornar uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente, como um dia eu já me tornei assim. Pessoa religiosa, chata pra caramba. Eu era chato pra caramba, já falei isso algumas vezes. Chato, chato, chato de, de ficar pregando versículo em cima de cada coisa que a pessoa falava, porque a pessoa supostamente era mundana. Ai, mundana. Hoje em dia me dá até arrepio de pensar nessas coisas. Porque é tão ridículo, é tão idiota. A religião idiotiza tanto as pessoas, mas tanto que elas não percebem. Você não consegue ter uma conversa honesta, sincera, cabeça, com a pessoa dominada pela religiosidade. Você não consegue. Ela, tipo assim, não tem papo. Não tem papo. Não vou nem entrar nesse assunto muito, que eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu me lembro como que eu era e as pessoas que eu convivia. As pessoas mais desonestas que eu conheci estavam dentro das igrejas. As pessoas mais vagabundas que eu conheci estavam dentro da igreja. As pessoas mais manipuladoras, as pessoas mais mentirosas, as pessoas mais hipócritas que eu conheci na minha vida foram dentro da igreja. Você acredita? As pessoas que mais me causaram dano estavam dentro da igreja. Aí você fala, você tem raiva de igreja? Eu não. Eu tô falando da minha experiência daquela igreja que eu passei. Muito também por outro lado também. Eu já passei por outras igrejas onde as pessoas são meus amigos até hoje. E, obviamente, várias pessoas que passaram comigo nessa fase da minha vida dessa igreja, vamos dizer assim, elas são meus amigos também até hoje. Saíram, né? Os que estão lá, me dá pena. Literalmente, eu tenho um murro de pena das pessoas. Porque todo ano é o ano de não sei o quê, todo ano muda o ano e a pessoa está na mesma vida. O ano da prosperidade, é o ano, que esse ano agora vai, e não vai nunca. Não vai nunca, porque você é um escravo. É um escravo. Sua mente está cauterizada nessa onda aí. Então, você tem que aprender que a liberdade começa onde a necessidade de aceitação termina. Já que eu estou falando disso, dentro da igreja acontece muito isso. Você quer ser aceito, porque você é o pecador, ninguém pode saber o que eu faço escondido e tá cheio de coisinha, né? Aí você esquece que o irmãozinho também, a irmãzinha também, tem cheio da mesma coisa. Tem também, tem seus problemas, suas situações, e tem muita coisa que não é nem problema, ela só é problema dentro da religião, dentro da manipulação da religião. Então tem coisas que você faz na vida, cara. Por exemplo, hoje eu tomo cerveja. Eu passei muito tempo sem beber nada, tá?
Eu tomo uma cervejinha uma vez ou outra, mas assim, muito raramente eu tomo. Eu não gosto de beber constantemente, mas por causa da saúde. Mas às vezes eu vou, tomo um vinho, quero um churrasco, tomar uma cervejinha, cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora vai fazer isso junto de um cara religioso. Nossa, ai, tá bebendo, tá dando um mau testemunho. E os pequenos da fé? Ah, mano, você é pequeno da fé, então cresce, malandro. Cresce. Você tá se escandalizando porque a pessoa tá tomando uma cerveja, tá tomando vinho? Pô, amadurece, cara. Vai encher o saco, não. Então fecha os olhos pra viver a vida. Ai, você tá escutando música do mundo. Ah, vou escutar a música de onde? De Marte? Vou escutar música, eu vou escutar os mantras religiosos, cheio de coisa antibíblica errada da igreja. Os mantras de repetir amém, amém, aleluia 20 vezes, com som de teclado, com os pads por trás para me deixar emotivo. Calma. Pensem, gente. Pensem. Liberdade começa onde a necessidade de aceitação termina. Não se prenda tentando ser aceito. Não se limite tentando ter a aprovação de todo mundo. Não faça isso da sua vida. Não se deixe manipular por aqueles que sabem como tocar aí dentro da sua cachola. As pessoas, principalmente níveis altos, elas sabem. Sabe bonitinho como manipular as outras pessoas. Não se deixe, questione, pergunte, veja se você tem paz naquilo que você está ouvindo. Pense se aquilo que você escutou condiz com aquilo que você crê. Veja se tem base, entende? Não sai engolindo tudo, nem aquilo que eu falo, nem aquilo que eu falo. Não engula tudo que você escuta na internet, questione, pense, pondere. Todos nós somos falhos, todos nós podemos em algum momento falar alguma besteira, alguma coisa que não que tá errado. Pondere, retenha o que é bom, pondere, mas esqueça de uma vez por todas querer ser aceito, querer agradar todo mundo, você não vai conseguir. Viva a sua vida com coerência, coerente com aquilo que você é por dentro. Autenticidade, raw, cru, real. Seja real, seja autêntico, seja você. Seja você. A minha luta aqui, minha questão aqui nesse podcast aqui é justamente poder compartilhar com vocês aquilo que fez realmente diferença na minha vida. Hoje, pelo fato de eu buscar essa originalidade, a autenticidade, a verdade, é o que a Bíblia fala, né? Que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Se você pegar essa frase e tem tanta sabedoria, eu sou o caminho, então você tem que andar, né? Eu sou a verdade, é Ele próprio, a verdade. E a vida, então você caminha por esse caminho chamado Jesus, e conhece a verdade, e não é ter fé na verdade, é conhecer, é knowledge, né? Conhecer de verdade. Por exemplo, você não precisa ter fé em Deus mais, se você conhece a Deus. Você não precisa ter fé, vou explicar isso aqui. Você, você precisa ter fé ou acreditar que alguma coisa existe se você não tem conhecimento nenhum daquilo. Por exemplo, eu não preciso ter fé que, sei lá, que esse microfone existe. Cara, eu tô vendo, eu tô tocando, eu tô experimentando. Você só precisa ter o conhecimento que ele existe. Se você nunca tivesse visto um microfone, talvez você poderia ter que ter fé. Se eu faço para você, cara, existe um microfone para fazer podcast assim, assim, você teria que acreditar. Mas uma vez que você viu, você já experimentou, você não precisa mais, porque você tem conhecimento, você sabe, você tá vendo. Você tá vendo. Com Jesus é a mesma coisa. Você não precisa ter fé. Chega um ponto, não é necessário ter fé mais em Jesus. Não, não me entenda mal, tá? Eu tô falando que quando você tem a certeza de tudo aquilo que ele fez, quando você tem o conhecimento, já não é mais fé. É conhecimento, certeza, certeza. Obviamente que a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se veem, certo? Então, antes de você ver, de experimentar, ver no sentido de... Porque a gente não vê Deus, né? Mas, pelas coisas que você experimenta na vida, pela observação das coisas da natureza, das leis da natureza, de tudo que você observa no mundo, você chega à conclusão que realmente existe Deus, é real. A parada é real. Existe um manual para a vida chamado Bíblia, é real. Você pode ler ela religiosamente ou você pode ler ela querendo entender, vamos dizer assim, o manual realmente, né, de como que funcionam as coisas da vida. E você vai ali aprender coisas fantásticas. Obviamente você pode ir para as loucuras, igual essas crianças agora que estão pregando nas igrejas,
os profetas aí maluco, prega um monte de coisa nada a ver. Eu vi a pregação aí da Coca-Cola da menina aí. Ah, Deus te dá, mas se você não abrir a Coca-Cola, cara, umas abobrinhas, mas tudo bem. Cada pessoa tem aquilo que merece. Você tá escutando isso é porque você aceita e pronto. Eu não aceito. Vamos voltar ao assunto aqui. Então, a certeza das coisas que não se veem, essa você não viu. Mas tem coisas na vida que a gente vê, que a gente sabe que existe, tá ali. Então já não é necessário essa fé de, cara, nossa, eu preciso crer porque eu preciso crer, porque eu não vê, porque eu não vi. Mas se você já experimentou, a fé já é até infantilidade. Eu não preciso ter fé para achar que Deus existe. Eu tenho certeza absoluta na minha vida que Deus existe. Obviamente, isso não serve para você ou para outras pessoas. Você tem que experimentar por si só. Você tem que ter essa consciência por si só. De repente, ter experiências diferentes para você chegar a um ponto de você ter essa certeza que eu tenho. Mas entra pelo caminho, conhece a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você vai ter a vida que você quer ter, a vida, né, abundante, vamos dizer assim, né? Caminha pelo caminho de Jesus, conhece a verdade e você vai ter a vida. Obviamente, a vida ali que está falando é a vida eterna, mas enquanto a gente não está na vida eterna, a gente pode sim viver uma vida maravilhosa na terra, sem ficar preso a opiniões de ninguém, sem ficar dando satisfação para ninguém, sem ficar tendo que agradar ninguém. Tanto é esse exemplo de Jesus. Olha o tanto de pessoas que odeiam Jesus. Quando nem ouvi falar, tem gente que já desligou aqui porque eu falei o nome de Jesus. Entende? Tem pessoas que não conseguem entender que como que uma pessoa normal tem Jesus. A pessoa tem essa cabeça, nossa, esse cara aí, esse Guto aí falou tanto de coisa que falou, mandou os outros a merda e tá falando de Jesus. Não condiz. Tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa isso. É tão religioso, né? Que essa pureza. Mas quando tá sozinho, vai no telefone e vai ver pornografia, né? Entendeu? Quando você vê um cara muito santinho demais. Dica do dia. Você viu o cara santinho demais, pagando de santinho demais? Vá por mim, tá? Que eu conheço. Conheço. Tem coisa errada. Porque uma pessoa que entende realmente quem ela é em Deus e como ser humano, ela não paga de santarrão. Porque ela sabe que ela tem situações dentro dela que precisam ser tratadas. Ela não vai sair julgando ninguém, né, metendo pau em ninguém. Obviamente que o julgamento é muito mal interpretado, que as pessoas acham que a gente não deve julgar ninguém. Isso está errado. Tem que julgar sim. A Bíblia fala que a gente tem que julgar, mas com justiça, com os parâmetros certos. Você não pode ser hipócrita. Mas também julgar para quê? Eu fico pensando nisso também, né? Vou ficar julgando as pessoas pra quê? Eu não julgo ninguém. Quer fazer o que você quiser fazer, pode fazer, ué. Quem sou eu pra ficar julgando? Se não tem nada a ver com a minha vida, eu não encho o saco. Pode viver o que você quiser viver. Faça o que você quiser fazer. Tem coisas que eu não faria porque eu não quero, mas isso não quer dizer que você não pode fazer. Não, faça. Faça tudo o que você quiser fazer e assuma as consequências de tudo que você fizer. Entendeu? Porque tudo tem consequência. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Mas todos nós temos fases diferentes na vida, todos nós temos momentos diferentes na vida. E às vezes nós estamos em fases diferentes, vendo um adolescente fazer as besteiras dele lá, mas a gente se esquece que no nosso tempo a gente fez pior, né? E aí fica aquele julgamento. Aquela pessoa. Não, cara. Somos todos seres humanos, temos nossas fases, nossos momentos, temos fases que estamos mais fortes, por isso que é legal você sempre ter dois, né? Pelo menos ali um amigo, alguém que você possa conversar. Às vezes o cara tá mais forte, você tá ali meio para baixo, bate um papo, já se levanta, né? Mas temos que ter, sim, relacionamentos saudáveis, onde a gente possa ter a liberdade de se abrir quando a gente precisa, né? Falar para um amigo ali, pô, cara, tô passando por essa situação aqui e tal, tal. E o cara tem uma palavra de vida ali para te edificar, em vez de te abater, né? Temos que ter isso. Mas com relação ao assunto de hoje, não, em hipótese alguma, se limite, se abaixe, se diminua tentando agradar ninguém, tentando ser aceito por alguém. Não faça isso em hipótese alguma. Ninguém tá nem aí pra gente.
entenda isso de uma vez por todas. Eu não estou nem aí para você, você não está nem aí para mim. Todos nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. Isso é uma dura verdade. A gente presta atenção naquilo que a gente quer que faz bem pra gente, o que a gente quer pra nossa vida. A gente não liga. Não liga. As pessoas que ligam, elas têm problema. As pessoas que ligam demais pra vida dos outros é porque a vida dela já é uma merda e ela precisa ter alguma coisa pra animar a vida dela que não tem nada pra fazer. Então vai falar da sua viagem, vai falar do seu dinheiro, do seu carro, da sua mulher, do seu marido. Vão encher o saco, porque essas pessoas são problemáticas. Então, dê um sorriso bem bonito, manda elas a merda se elas estiverem te enchendo o saco. Se elas não estiverem enchendo o saco, só ignora. Ignora, segue sua vida. Se quiser causar dano, cause dano e meio. Se vier com problema, quer causar dano real, vai levar, né? Seja respeitado, seja temido. Não porque você faz alguma coisa de mal, mas porque você tem condições de fazer. E ninguém vai mexer com você. Ninguém vai mexer com você. Seja amado pelas pessoas sinceras, honestas, pessoas que estão junto com você mesmo. E a maioria das pessoas são tudo neutras, são tudo só amigos que a gente vê por aí, né? Essas pessoas não tem problema nenhum. Pessoas simpáticas, pessoas felizes, pessoas de boa. Essas pessoas a gente convive, fala, dá oi e tal. Mas nosso ciclo fechado de amigos, né? As pessoas ao nosso redor. Tenha cuidado, né? De quem você traz para perto. Analise, veja, teste. Passou no teste, traga para perto, né? Seja amigo de verdade, seja fã do seu amigo, né? Eu sou fã, literalmente, de todos os meus amigos de verdade. Todas as pessoas que eu chamo de amigo, eu gosto delas, do jeito que elas são, admiro o trabalho delas, as coisas que elas fazem, respeito, honro, né? E amo e tô ali. Que precisou, tô ali. Não sou o cara de ligar toda hora, não, mas na hora que precisar, eu tô ali. Se eu puder me esforçar para ir poder ver, né, tá junto um tempo, uma vez ou outra, eu vou fazer. Porque eu sou fã realmente das pessoas que eu gosto, que eu posso chamar de amigo. Mas são poucos, são poucos. Não é que eu quero ter poucos amigos. É porque nem todos passam na barra de amizade, ao meu ver. Entende? Nem todos passam. E não é nem maldade ou pessoa querendo diminuir ninguém. É simplesmente, às vezes, fases diferentes da vida. A pessoa está em uma fase diferente que eu não quero estar junto. Ou ela tem outras prioridades e outros princípios. Continuam sendo legais, são amadas por outras pessoas, né? Eu até gosto, mas eu não tenho tanta intimidade. E assim você deveria ser também. Mas, lembrando que você não vai, em hipótese alguma, agradar todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, você é refém. Grande abraço, fiquem com Deus. Espero ter contribuído aí com o seu dia. Vou botar aqui, ó, para você compartilhar, seguir. Se você tiver interesse em aprender sobre automação, como que eu faço na minha empresa para ter mais clientes, alcançar mais clientes, fazer os anúncios e colocar a inteligência artificial para trabalhar ao seu favor, eu tenho um software que se chama Raw AI. Coloquei em homenagem ao podcast, porque eu gosto que seja raw and real. Ferramentas poderosas que me ajudam muito no meu negócio e que fazem com que eu tenha certa tranquilidade no meu dia a dia, até para gravar esse podcast por causa da inteligência artificial, trabalhando 24 horas ali na minha empresa. Se você quiser mais informação, pode mandar uma mensagem para mim, que o maior prazer eu vou poder te explicar sobre isso. Você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, não adianta você me ligar daí do Brasil que não vai rolar. Aqui nos Estados Unidos, essa plataforma tem tudo que você precisa para você operar o seu negócio. Pagamento, orçamentos, invoices, e-mail, marketing, conversação por telefone, a inteligência artificial atendendo o telefone para você, mandando mensagem, tudo que você precisa. Eu hoje não uso nenhum outro software para gerenciar minha empresa a não ser o Raw AI. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima, tamo junto.